Vamos lá? Vamos lá. Indique a medida de comprimento mais adequada para medir. Bora lá. Comprimento de uma caneta. O que é que a gente mais usa? Não. Unidade de medida. Unidade de medida. E centímetro. Vou botar aqui cm. A altura de um edifício. Metros. Pronto. A distância entre unidades. Desculpe, entre as cidades de Belo Horizonte e Salvador. Quilômetros. A espessura de um smartphone. Isso, milímetro é espessura. Milímetro. A altura de um adulto. Em metros. Dê exemplos de objetos ou locais do cotidiano cujas unidades mais adequada a ser usada na medição seja o quilômetro. Uma estrada. Pronto. Isso. Estradas. Distância entre cidades. Diga. Pronto. Tá certo. Aqui, ó. Bora lá. O metro. Comprimento de um carro. Pronto. Comprimento de um carro. Altura de uma casa. Não, você vai botar assim, a altura de uma casa, porque você não tem uma casa. Entendeu? O centímetro. Comprimento de lápis, não é isso? Lembre que você está falando. Isso, comprimento de um lápis. Lembre-se que você está falando de uma referência, então você não vai dizer um lápis. Então você vai dizer o comprimento de um lápis. O que mais? Mais uma só. Tamanho de um inseto em centímetro? Não, eu quero centímetro, por enquanto. Comprimento de um livro, muito bem. Comprimento de um livro. Sara May falou aqui do milímetro. Qual foi, Sara? Isso, comprimento de um inseto. Pode. Isso, de um inseto ou uma borracha. Bota aqui, ó, espessura de borracha. Melhor. Tá aí. Escreva como se lê. Eu coloquei aqui. Ah, pronto, então vamos lá. Olha, não foi assim que eu expliquei. 12,56. Então, eu boto aqui, ó, 12, vírgula, o 5 e o 6 aqui. Quem foi que falou aí 12 quilômetros e 56 decâmetros que eu vi aí? Foi Pedro, não foi? Johnny. Muito bem, Johnny. É isso aí. Então, bota aqui, ó, 12 quilômetros. Então, corrija aí, Agatha. E 56 decâmetros. Vamos lá, continuando. Como é que eu leio a letra B?
Isso, 1 centímetro. Letra C. Isso, 1 decímetro. Porque, olha só, o zero está aqui com a vírgula, o 1 está sobre decímetro. Olha o que eu falei na aula passada, a parte inteira. Quando é nula, o zero aqui, a gente não lê. A gente lê a parte decimal. Então, 1 decímetro. Vai lá, letra D. Mesma coisa. E, ó, direito, olha direito. 0,02 centímetros. Então, a gente vai ler onde o último algarismo caiu, ó. Ele caiu na casa dos centímetros. Lembrando que o número que está em metros é aquele imediatamente à esquerda da vírgula. Vamos lá, continuando. E aí, 0,3. Isso, olha aí, ó, 3 milímetros. E a letra F, ó, botar aqui, ó. Tá vendo? Isso mesmo. 1 decâmetro e 1 milímetro. 0,0117. E eu vou transformar em metros. Por que que eu vou transformar em metros? Por que que eu estou colocando hectômetros? Está vendo aqui, ó, que está na minha tabela? Porque a unidade está em metros. E aí eu vou transformar também em metros, porque aí eu só consigo comparar se as duas estiverem na mesma unidade. Então, como é que a gente faz mesmo? Vou deslocar a vírgula, não é isso? Isso. Então, a gente verifica que 0,0117 hectômetros é a mesma coisa que 1,17 metros. Então, qual foi a sua resposta, Júlia? Diga aí. Muito bem. Pronto, isso mesmo. Ambos têm a mesma altura. Porém, em unidades diferentes. Esse local da vírgula é meio que estranho você falar. A gente tem que fazer a referência em relação à unidade de medida que foi usada. Entendeu? Eu não gosto muito desse a posição da vírgula. Se você colocar em unidades diferentes, é mais prático. Alguém quer falar a questão 5? Pronto. Maria Eduarda falou primeiro. Vi aqui, apareceu aqui para mim. Bora lá. Pronto, lê a pergunta, por favor. Isso. Então, primeiro você fez o quê? Você transformou 2,64 metros em centímetros para depois dividir. Foi o que você não explicou aí, mas está correto, Maria Eduarda. Vamos lá. Então, Maria Eduarda primeiro transformou, muito bem, corretíssimo,
2,64 metros equivale a 264 centímetros. Para quem não observou, aqui, se eu for colocar aqui na minha tabela, 2,64 metros, está aqui, 2,64. Tá vendo? Para transformar em centímetros, eu desloco a vírgula, que estava aqui, e ponho para cá. Ele se tornou um número inteiro. Então, eu tenho 264 centímetros. Então, Eduarda pegou, Maria Eduarda pegou 264 e dividiu pelos 8 componentes, que dá exatamente 33 centímetros para cada um. Muito bem. Temos aqui o seguinte: Júlio precisou dar 750 passos para completar uma volta em uma praça. Cada passo de Júlio mede 80 centímetros. Marina, a filha de Júlio, também vai dar a volta completa nesta praça, porém cada passo dela mede 75 centímetros. De acordo com essas informações, responda os itens seguintes. Quantos metros são necessários caminhar para dar uma volta completa nesta praça? E aí? Sim, é isso? Pronto. Então, olha só. Quantos metros são necessários para caminhar? Eu vou pegar 750 e vou multiplicar por 80 centímetros. Só que ele quer em metros. Depois que eu fizer essa multiplicação, aí sim eu vou converter a unidade que está em centímetros, que eu vou encontrar em centímetros, e transformar em metros. Então, vocês estão corretos inicialmente. Depois, eu tenho que transformar. Não esqueçam disso. Lembre que a questão pede o quê? Que ele quer em metros. Então, vamos lá. 750 vezes 80. Vamos pegar esse zero aqui, para não perder tempo com ele. Eu só vou colocar aqui e vou continuar com 8. 8 vezes 0. 8 vezes 5, 40, com 4. 8 vezes 7 dá 56, mais 4 dá o quê? 60. Resultado, 60.000 centímetros. Só que ele quer que a gente converta em metros. Isso aqui equivale a quantos metros? Muito bem, 600 metros. Essa é a resposta correta. Para quem não entendeu, olha aqui, vou colocar aqui a tabela do lado. Vou colocar só parte da tabela: metro, decímetro, centímetro. Vou botar o decâmetro aqui, mas não preciso dele, não. Então, eu tenho aqui o seguinte, 0, eu vou começar do fim porque eu estou em centímetros. 0, 0, 0, e o outro 6 está aqui, na casa do hectômetro. Para transformar em metro, a vírgula que está aqui, ela vai sair e vem para cá, para a casa do metro. Pronto. Então, transformado em 600 metros. Pronto, letra A resolvida. Letra B. Quantos passos Marina precisou dar para completar uma volta na praça? O que é que eu tenho que fazer agora? Mas aí eu tenho que colocar uma coisa que vai acontecer aí. Você pegou uma unidade que estava em metros e dividiu por uma unidade que estava em centímetros. São duas unidades diferentes. Só que você tem que fazer o seguinte: na hora que você for dividir por centímetro, você tem que colocar 0,75. Não é melhor a gente já dividir os 60.000 centímetros, que ele está na mesma unidade do tamanho do passo de Marina, que é a filha dele?
Então, vou pegar o quê? 60.000. Isso mesmo. E vou dividir por 75. Então, tenho 600 dividido por 75. Eu sei que 2 vezes 75 dá 150, então 4 vezes vai dar 300. Então, aqui vai ser 8, vai dar 8, ó. 8 vezes 75 dá 600, para 600 nada. Ó, os dois zeros que sobraram, divido aqui, ó. 0, 0. 800 o quê? Passos. Porque ele pergunta quantos passos, Marina. Então, a resposta é 800 passos. Questão 8, ele diz: determine o perímetro em centímetros de cada uma das figuras seguintes. Bom, o que é que significa? Que se não estiver em centímetros as medidas dos lados, eu vou somar normalmente e depois transformo em centímetros. Se todas estiverem diferentes, aí eu vou ter que primeiro transformar cada uma delas em centímetros para transformar. Vamos lá. Então, na letra A, o que é que está acontecendo aqui? Já estamos, ó, com a unidade que o livro quer que a gente resolva, em centímetros. Então, letra A, o perímetro vai ser igual a soma da medida dos lados, então eu vou ter 20 mais 6,5, não é isso? Mais 12,5 mais 6. Vamos lá fazer aqui a continha. Vírgula embaixo de vírgula, que a gente tem aqui, ó, número decimal, tá vendo? 12,5 e 6. Ele é um número inteiro, a gente bota aqui. Então, 5 mais 5, 10. Bota, ó, vírgula embaixo de vírgula. Vai 1 aqui. 1 mais 6, 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 2, 15. Vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, a resposta, 45 centímetros. Olha que a questão está querendo que o resultado seja em centímetros, que fique bem claro isso. Olha como é que está a letra B. Metros, decâmetros, milímetros e centímetros. A única unidade que está certinha é essa daqui. O que é que eu tenho que fazer com todas as outras? Transformar em centímetros. Pronto. Então, eu tenho que transformar todas em centímetros. Então, vou fazer aqui uma tabela para poder a gente transformar. Então, temos aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, e milímetro. Bom, olha só. Primeiro aqui, ó. Esse aqui eu não vou transformar. Esse já está certinho. Vamos transformar esta unidade daqui em centímetros. Então, eu tenho 0,0156 decâmetros. Então, ele está aqui, ó. O zero, o número que está com a vírgula, é a primeira coisa que eu tenho que colocar. Okay? Toda vez que for número decimal, o primeiro número que eu tenho que colocar é o número que está à esquerda da vírgula. E aí os outros eu vou posicionando, ó, cada um em uma casa. Então, 0, 1, 5, meia. Para transformar em centímetro, o que é que eu faço mesmo? Tiro a vírgula. Qual é o meu resultado? Pronto. Transformado. Vamos fazer outra transformação. Vamos transformar 0,081 metros em centímetros também. Então, vamos lá. O número que está à esquerda da vírgula, 0, não é isso? Vírgula 081, não é isso? Vamos lá.
Pronto, isso mesmo. Então aqui, ó, 8,1 centímetros. Então aqui eu tenho 8,1 centímetros. Falta a 184 milímetros. Ele é um número inteiro. Lembra que eu falei do número inteiro? A vírgula está aqui, ó, no último algarismo. Então quer dizer que esse 4 está no milímetro. Ele está aqui, ó, com a vírgula. E o restante eu vou posicionando o 8 e o 1. E o que é que eu vou fazer? Isso, então eu vou tirar a vírgula daqui do 4. Isso. Pronto. Agora sim, eu posso somar tudo, porque está tudo na mesma unidade. Tem perguntas para fazer para o professor? Percebeu que ele está querendo o resultado em centímetros? Pronto, o perímetro é fácil. O problema é que tem que prestar atenção no que a questão quer, para não fazer lá de vez e querer somar tudo sem perceber que as unidades são diferentes. Não pode somar. Não pode, de forma alguma, somar unidades diferentes. Então, vamos lá. Perímetro vai ser igual a 6,2, não é isso? Mais 18,4, mais 15,6, mais 8,1. Vamos fazer aqui, colocando um sobre o outro, vírgula embaixo de vírgula. 6,2. Deixa eu posicionar mais para cá. 18,4, 15,6, 8,1. Somando tudo. 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 1, 13. Posiciono a vírgula. Subo 1. 7 mais 8, 15, não é isso? 15 mais 5, 12. 12 mais 8, 20. É isso mesmo? 7 mais 5, 7 mais 8, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 8, 28. Não era não. Sobe 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1. Pronto. Então, perímetro 48,3 centímetros. Letra C, gente, eu vou explicar para vocês uma estratégia. Toda vez que a figura for assim, olha que interessante ela. A altura aqui ele está dizendo que é 12 centímetros, a base aqui ele está dizendo que é 20. Mas a altura, a gente pega essa parte daqui, ó. Aí você vai dizer assim, ah, professor, eu tenho que somar todos os lados, mas não está aparecendo essas medidas aqui. Mas o que vocês têm que entender é que se eu somar essa altura com essa altura, vai dar no total 20 centímetros. E o lado de cá, professor, também que está faltando esse comprimento, mais esse, mais esse, mais esse, vai dar no total de 20 centímetros. E aí eu tenho uma figura retangular. O que é que significa? Que os lados opostos têm a mesma medida. Então, o lado de cima tem 20 centímetros e o lado esquerdo tem 12 centímetros. Então, eu posso calcular o perímetro da letra C. Perímetro vai ser igual a 12 mais 20 mais 12 mais 20. Qual vai ser o perímetro? Isso aqui dá para fazer mentalmente. Pronto, 64 centímetros. Vamos lá, vamos para a próxima.
Questão de número 9. Um triângulo tem os três lados de medidas iguais. Se multiplicarmos essas medidas por 10, por quanto será multiplicado o perímetro desse triângulo? Você repara aí que ele não deu a medida do lado do triângulo, porque não precisa. Mas a gente pode fazer testes, qualquer que seja a medida do lado desse triângulo. Vamos dizer que tenha 3 centímetros. Então, vamos dizer que o lado mede 3 centímetros. Ok? É só uma suposição, não precisa copiar não. Aqui você não vai copiar nada, a gente vai fazer testes. Então, qual seria o perímetro desse triângulo? Me diz aí, que mede 3 centímetros. Não. E isso, mais 3, não é isso? 3 mais 3 mais 3, que dá o quê? 9 centímetros. Pronto. O que é que ele está dizendo aqui? Ó? Se eu multiplicar a medida por 10, ok? Não, calma. Se eu multiplicar... Calma, gente. Se eu disser que agora o lado mede 30, então vamos multiplicar por 10. O lado. Ele agora vai medir 30, não é isso? O perímetro, o que é que vai acontecer com o perímetro? 30 mais 30, que dá quanto? Isso, eu quero que vocês me digam o que é que vocês observaram. Isso aqui não é para copiar. O que é que vocês observaram? Não, não é isso. Ele está perguntando assim, ó, vou ler a pergunta mais uma vez. Um triângulo tem os três lados de medidas iguais. Se eu multiplicar a medida, essas medidas desses lados por 10, por quanto será multiplicado o perímetro desse triângulo? Não. Por quanto vai ser multiplicado? Por 10, gente, ó. Se eu multipliquei o lado por 10 e deu 30, o perímetro deu 90. Significa que eu fiz o que também? Oh, desculpe, botei aqui por 30. Significa que eu também por quanto? E eu obtive 90, não foi isso? Eu precisava fazer 30 mais 30 mais 30? Bastava multiplicar, não é isso? Então, o que é que a gente observa disso aí? Que eles vão ser proporcionais. O perímetro e a medida do lado, eles são proporcionais. O que é que significa isso? Se eu multiplicar o lado por 2, o perímetro também vai ser multiplicado por 2. Então, não precisava fazer isso, entendeu? Então, a resposta que vocês vão colocar, que eu estava perguntando a vocês, é justamente essa daqui, ó. Desliga aí o microfone. O lado e o perímetro de um polígono regular. Por que que ele é regular? Porque ele diz que o triângulo tem os três lados iguais, ok? Iria, mas aí eu tenho que fazer passo a passo nesse caso. Mas iria ser a mesma regra. São proporcionais. Ok? Assim, essa é a resposta que vocês vão colocar aí. Não esse cálculo. Esse cálculo é só para fazer, para você entender, que é um ponto. Assim, se o lado for multiplicado por 10, seu perímetro também será multiplicado por 10.
Anota aí. Vamos lá. Questão 10. Lenita desenhou em seu caderno 3 quadrados e os nomeou A, B, C. Sabendo que o lado do quadrado mede, o lado A do lado do quadrado A mede 3 centímetros, então vamos fazer aqui, ó. Resolvendo letra A. O quadrado A, o lado mede 3 centímetros. Ok? O lado do quadrado B mede o dobro da medida do lado A. Então, o lado do quadrado B mede 6 centímetros. E o lado do quadrado C mede o triplo da medida do quadrado A. Muito bem, 9 centímetros. E aí vem a pergunta. Responda. Qual é o perímetro de cada quadrado? Bora lá. Perímetro do quadrado A. Bota aqui P de A. Vai ser o quê? A soma da medida dos lados. Quantos lados tem um quadrado? Não precisa a gente fazer o triplo. Aí só faz aqui direto, ó. 4 vezes 3, que dá quanto? 12 centímetros. Não é isso? É mais prático do que a gente ficar fazendo 4 ou 3 mais 3 mais 3 mais 3, porque um quadrado tem 4 lados iguais. O perímetro do quadrado B, ele tem 4 lados iguais, 4 vezes 6, que dá quanto? Isso, 24 centímetros. E o perímetro do quadrado C, 4 vezes 9, que dá quanto? 36 centímetros. Está aí, perímetro de cada um deles. Aí, letra B, ele pergunta assim, qual é o número natural que deve ser multiplicado pela medida do lado de um quadrado A para que ele tenha o mesmo perímetro de C? Ó, esse quadrado A eu multipliquei por quanto? Para ele ter, ó, eu tenho 12. O perímetro do quadrado A é 12. E o perímetro do quadrado C é 36. Eu tenho que multiplicar 12 por quanto? A gente fez agora o do triângulo. Se eu multiplicar a medida do lado... Não, não, gente. Por 3. Então, deve ser multiplicado por 3, porque ele é 3 vezes maior a medida do lado do quadrado C. Então, porque você falou depois, eu vi primeiro 4. Vamos lá. Então, deve ser multiplicado por 4. Por 4 não, por 3. Olha eu falando por 4.